Poucos cristãos percebem o peso oculto de uma das declarações mais misteriosas do Novo Testamento: a afirmação de que Jesus desceu às regiões inferiores, adentrou o mundo dos mortos e ali realizou uma obra tão profunda, tão decisiva, que ecoa até hoje no centro do cristianismo. Ao longo dos séculos, estudiosos, rabinos, teólogos, pais da igreja e pensadores de diversas eras se perguntaram: o que realmente aconteceu entre a morte e a ressurreição de Cristo? Que acontecimentos invisíveis se desenrolaram nas esferas espirituais enquanto o corpo do Salvador jazia silenciosamente no túmulo? A Bíblia deixa rastros, indícios, declarações e sombras que apontam para um mistério grandioso. Fala de espíritos em prisão, de partes mais baixas da terra, de abismo, de paraíso, de mundo dos mortos, de Sheol, de Hades e de chaves da morte e do inferno. Mas esses conceitos não são isolados. Eles se entrelaçam como peças de um mosaico, revelando um cenário invisível que se abriu naqueles 3 dias que separaram a cruz da ressurreição. Para compreender essa jornada, precisamos voltar ao momento exato da morte de Cristo, quando o véu do templo se rasga, a terra treme, e o universo parece reagir à crucificação do Filho de Deus. Lucas registra que Jesus ergue a voz e declara: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi suspiro frágil, foi ato consciente. Ninguém tira sua vida, Ele a dá. Foi um ato voluntário, consciente, cheio de autoridade. Jesus mesmo havia ensinado: ninguém tira a minha vida, eu a dou. A entrega do Espírito não foi derrota. Foi um passo estratégico dentro do plano eterno da redenção. A morte de Cristo não foi um simples apagamento, como acontece com qualquer ser humano. Foi uma transição entre dimensões, uma travessia entre mundos. Aquilo que os olhos humanos viam, o corpo sem vida, o sangue derramado, o silêncio, contrastava radicalmente com aquilo que se agitava no invisível. Porque enquanto o mundo chorava diante da cruz, os portões do mundo espiritual começavam a se abrir. Mateus relata sinais perturbadores. A terra tremeu, rochas se partiram, sepulturas se abriram e até mesmo santos adormecidos se levantaram. Esses fenômenos não eram exageros poéticos, eram a manifestação visível de um impacto espiritual profundo. Algo tremendo havia acontecido. O Filho de Deus havia atravessado o limiar da morte. Mas para onde ele foi? O que ele encontrou? E por que sua descida era necessária? Para entender isso, precisamos compreender o que a tradição bíblica chama de Sheol, o domínio dos mortos, descrito no Antigo Testamento e reafirmado pelos ensinamentos de Jesus. O Sheol não era o céu nem o inferno final, era um estado intermediário, um reino dividido entre luz e trevas, entre consolo e tormento. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus descreve 2 lados separados por um abismo intransponível: o seio de Abraão, lugar de paz e descanso reservado aos justos, e um lado de tormento, onde os ímpios aguardavam o julgamento. Personagens como Abraão, Davi, Moisés, Daniel, Ruth e tantos outros santos da antiga aliança estavam ali. Aguardo, não em sofrimento, mas em expectativa. Eles criam nas promessas, mas ainda não tinham acesso ao trono celestial, porque o sacrifício perfeito ainda não havia sido consumado. Por isso Pedro declara, citando o Salmo 16, Tu não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Jesus não foi poupado de descer, ele apenas não seria retido. Sua morte não o aprisionou. Ao contrário, abriu diante dele o caminho para cumprir a próxima etapa do plano eterno. Ao entregar o Espírito, Jesus não entrou no Sheol como um derrotado. Ele entrou como rei, não como prisioneiro, mas como libertador. Não como vítima, mas como conquistador. Ali começava aquilo que Efésios 4 descreve como sua descida às partes mais baixas da terra.
cumprindo não apenas profecias antigas, mas a própria estrutura espiritual da redenção. Para entender a magnitude disso, imagine o Sheol como uma vasta realidade espiritual dividida em domínios, lugares que a teologia hebraica descreve como níveis e compartimentos. Os justos aguardavam na esperança, os ímpios aguardavam em tormento, mas havia também outra categoria, os espíritos em prisão, mencionados por Pedro e Judas, seres caídos que não eram humanos, aprisionados desde os dias de Noé por causa de um pecado tão grave que foram encarcerados antes mesmo do juízo final. A presença de Jesus ali não seria ignorada. O mundo espiritual saberia que algo inédito havia acontecido. A morte estava prestes a encontrar aquele que poderia derrotá-la. O inferno estava prestes a ser confrontado por uma autoridade inigualável. E os justos, que por séculos esperavam o cumprimento da promessa, finalmente veriam diante de si o Messias. A descida de Jesus não foi meramente uma etapa temporária. Foi uma invasão divina no território que a morte sempre dominou. Ele não apenas desceu, ele caminhou, ele proclamou, ele reivindicou, ele tomou posse, ele libertou. E ao final, ele subiu levando consigo uma multidão. Mas essa história não pode ser contada de forma apressada. Para compreender plenamente o que aconteceu nas profundezas invisíveis, precisamos analisar cada região, cada ação e cada efeito com cuidado. Porque tudo o que Jesus fez ali foi planejado desde antes da criação, e cada gesto carregava consequências eternas para toda a humanidade. A jornada de Cristo no reino invisível começa no instante exato em que ele entrega o Espírito. A cruz se torna o portal entre dimensões. Do lado visível, o corpo é retirado, preparado às pressas e colocado num túmulo novo. Do lado invisível, o Filho do Deus vivo cruza a fronteira do Sheol, o domínio onde nenhum homem retorna por conta própria. Mas Jesus não é um homem comum. Ele é o único que entra na morte por vontade própria e sai dela com autoridade. E quando ele cruza aquele limiar, algo muda no mundo espiritual. Desde Adão, o Sheol era o destino inevitável de todos os que morriam, justos ou injustos. Era o lugar dos mortos, o eco silencioso do Éden perdido, uma terra de espera onde o tempo parecia suspenso. Os rabinos descreviam o Sheol como um vasto território dividido. E Jesus confirma essa ideia ao contar sobre o rico e Lázaro. Um lado de descanso, outro de tormento, e entre eles um abismo intransponível. Agora imagine esse reino espiritual adormecido por séculos, habituado à entrada constante de almas humanas, de repente estremecer. Rumores espirituais se espalham como ondas. Algo, ou alguém, está atravessando as portas da morte não como vítima, mas como uma presença de poder absoluto. A morte, que sempre recebeu todos com autoridade incontestável, percebe a chegada de alguém que ela não pode dominar. Cristo entra no Sheol não como sombra, mas como luz. Não como alma perdida, mas como rei. E sua presença altera a atmosfera daquele domínio. Os que estavam no seio de Abraão percebem de imediato. A promessa finalmente chegou. Pense em Abraão, que viu pela fé o dia do Messias. Pense em Moisés, que conversou com Deus face a face, mas não pôde ver o cumprimento final da redenção. Pense em Davi, que escreveu salmos proféticos sobre o justo, cuja alma não seria abandonada na morte. Pense em Isaías, que viu o servo sofredor esmagado pelas iniquidades. Todos eles estavam no Sheol, aguardando o momento exato em que a promessa se tornaria pessoa. E agora, ele estava lá. No início, talvez como um clarão, talvez como uma presença impossível de descrever em linguagem humana. Os justos da antiga aliança levantam seus olhos e veem o Messias diante deles, vivo, consciente, triunfante. Aquele que seus escritos, visões e profecias anunciaram por gerações.
Ele não veio como alguém que caiu ali por acidente, mas como alguém que atravessou as portas por missão. Jesus não vai primeiro ao lado dos tormentos. Antes de qualquer ato de confronto, ele visita aqueles que o aguardavam. Sua chegada é a confirmação de tudo o que eles creram durante suas vidas. E como diz Efésios, ele estava prestes a conduzir cativos em triunfo, não como prisioneiros, mas como libertos. Enquanto isso, nos domínios inferiores do Sheol, algo muito diferente acontecia. Ali habitavam as almas que escolheram o caminho da rebelião, bem como uma categoria ainda mais sombria: os espíritos em prisão, mencionados em 1 Pedro e Judas. Esses seres não eram humanos. Eram seres espirituais que haviam transgredido de forma tão séria nos dias de Noé que Deus os aprisionou antes mesmo do julgamento final. E agora, Cristo também se dirige a eles. Mas ele não vai para oferecer salvação. A Bíblia é clara. Ele proclama. A palavra usada por Pedro não é evangelizar, mas anunciar formalmente, como quem faz uma declaração legal diante de um inimigo derrotado. Jesus não desce ao inferno para sofrer. Ele desce como conquistador. Ele declara que o plano de Deus, conhecido desde antes da fundação do mundo, foi cumprido. A antiga rebelião está oficialmente derrotada. A promessa da Gênesis 3:15, o descendente da mulher esmagaria a serpente, acaba de ser consumada. E então o último inimigo, a morte, será destruída para sempre. O Sheol não terá mais função. O inferno será selado para sempre. A nova criação surgirá. E Cristo reinará eternamente. Tudo isso começou naquela sexta-feira escura. Cresceu durante aqueles 3 dias de silêncio. Explodiu em glória na manhã de domingo. Foi confirmado na ascensão. E será consumado quando ele voltar. A descida de Cristo ao mundo dos mortos não é apenas uma doutrina antiga, é o coração da nossa esperança. É a garantia da nossa vida eterna. É a prova de que não há profundidade que ele não possa alcançar. Não há prisão que ele não possa abrir, não há trevas que ele não possa iluminar. Ele desceu às profundezas para que nós pudéssemos subir às alturas. Ele enfrentou a morte para que nós pudéssemos enfrentar a vida com coragem. Ele venceu o inferno para que nós pudéssemos vencer o medo. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com ele. Essa é a história da vitória mais poderosa do universo. Uma vitória que começou na cruz, ecoou nas profundezas do Sheol, rompeu o túmulo vazio, subiu ao céu e mudará a eternidade.